Olá, meus queridos irmãos e amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Lindiane e estarei com vocês na condução deste estudo. A minha oração é que Deus, na sua infinita graça, nos ajude a tirar lições práticas deste estudo, para que cada dia da nossa vida cresçamos alicerçados na fé em Jesus Cristo. Estamos estudando a terceira lição da revista Compromisso, O Justo Viverá da Fé. O texto bíblico se encontra em Gálatas 3. Iniciamos pela Epístola aos Gálatas. De todas as epístolas de Paulo, esta carta é a única que não é dirigida a uma igreja específica. Gálatas não é uma igreja, é uma região da Galácia. Gálatas era a região que abrangia as pessoas da cidade de Antioquia da Pisídia, não Antioquia da Síria, Listra, Icônio e Derbe. Paulo, em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 2, no início do livro, vai dizer assim: as igrejas da Galácia. Paulo havia fundado igrejas em todas estas cidades na sua primeira viagem missionária, acompanhado de Barnabé. Todas as cidades quais? Antioquia da Pisídia, Listra, Icônio e Derbe. Por isso, as epístolas aos Gálatas é considerada uma epístola comunitária, ou seja, escrita para ser lida em todas estas igrejas da região, para esta coletividade de igrejas. Diferente do que ele diz na introdução das outras cartas, como, por exemplo, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santos e fiéis que está em Éfeso, que estão em Filipos, Colossos, Tessalônica. Nesta carta, Paulo vai sair mais uma vez em defesa do Evangelho. Na primeira viagem missionária de Paulo, muitos gálatas prontamente receberam o Evangelho e se tornaram fervorosos na fé. Porém, com a partida de Paulo, esses mesmos gálatas se tornaram presas fáceis de judaizantes que insistiam na observância meticulosa da lei. A Epístola aos Gálatas é uma severa repreensão às igrejas da região da Galácia, que estavam sendo influenciadas por judaizantes que procuravam se justificar por essas obras da lei. Manter a lei mosaica, principalmente a circuncisão, a guarda do sábado, os cerimoniais, as festas judaicas, enfim, todos os costumes judaicos. Isso em adição à fé em Cristo para alcançar a salvação. Sendo que a essência do cristianismo é que a salvação é pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, não vem de vós, não vem de vocês, é dom de Deus. É o que está escrito em Efésios, capítulo 2, no versículo 8. Então, o nosso texto, que será como texto bíblico base para o nosso estudo, se encontra em Gálatas 3. O nosso texto áureo se encontra em Gálatas 3, versículo 11. É evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá pela fé. Os nossos objetivos: compreender que agradar a Deus é viver na fé, pela fé, com fé. Compreender que fomos libertos do pecado, de todo legalismo. Vivenciar a fé em todos os aspectos e sentidos da sua vida. Promover como compromisso inegociável a obediência à verdade do Evangelho. Então, nós temos aí o justo e a fé. O justo, quem é o justo? Aquele que inicialmente estava condenado pela ira de Deus. Com a justificação é retirada a sentença divina. Ele é declarado justo e é reconciliado com Deus gratuitamente em Cristo. O justo é toda e qualquer pessoa que crê, que tem de aceitar o Senhor Jesus como seu único Salvador, para ser perdoado por Deus de todos os seus pecados e também para poder ter acesso ao caminho que leva à vida eterna ao lado de Deus. Se a pessoa der este passo de fé em direção a Deus, então ela será justificada perante Ele, perante Deus, perante Jesus Cristo, por causa do sangue puro de Jesus derramado na cruz em favor dela. Romanos capítulo 3, versículo 21 a 26. A justificação
se dá quando? Se dá mediante a fé e acontece instantaneamente na conversão. Todos aqueles que foram justificados por Deus não são aqueles que tentaram se justificar a si mesmos por atos de justiça. É um grande engano, pensar que somos justificados pelo nosso modo de agir. O mais justo dentre os homens sempre será ímpio se comparado com a justiça de Deus. Quando Deus olha para um dos seus, ele o vê pelas lentes de Cristo, é o que o pastor Val tem sempre nos ensinado, através da obra na cruz do Calvário. Fora disso, não há justificação para o homem. Nossa opinião humana de justo é de alguém que anda de direito, e tem uma vida correta. Mas quem é o justo da parábola do fariseu e do publicano? Qual dos filhos foi justificado? O pródigo que gastou tudo e viveu dissolutamente, ou que ficou na casa do Pai? Não são os nossos atos, as nossas obras que nos tornam justos, mas é o sacrifício de Jesus Cristo. E aí nós temos o que é fé. Nós poderíamos, então, dar como um conceito de fé, que vem do latim fides, fidelidade, e do grego pistia. É a firme opinião de que algo é verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que depositamos nesta ideia ou fonte de transmissão. Mas, em meio a várias definições do que seria a palavra fé, encontramos nas Escrituras a definição correta. A fé cristã baseia-se em toda a Bíblia como palavra de Deus. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, vai dizer o quê? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Como posso ter mais fé? Paulo escreveu. O que ele escreveu? De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Se encontra em Romanos capítulo 10, versículo 17. A fonte e fundamento de toda a fé é a Bíblia. Quando Paulo diz de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, ele está dizendo que a Bíblia é a ferramenta. É a ferramenta que será usada nas mãos do Espírito Santo para colocar fé no coração do homem. Na nossa lição, o autor da nossa lição vai dar exemplo de tipos de fé e os significados. Um tipo de fé que o autor diz, a fé natural. O que é a fé natural? É alguém fala e admitimos ser verdade. É um assentimento intelectual. Esse tipo de fé, a fé natural, até os ateus, pessoas que não creem em Deus, têm esse tipo de fé. Os fatos da história, mesmo não tendo vivido esses fatos, por exemplo, alguém fala em Dom Pedro I, foi o primeiro imperador do Brasil, que governou durante o período de 1822 a 1831, foi ele quem declarou a independência do Brasil em 7 de setembro. Então, essa é uma fé natural. Você conheceu Dom Pedro? Eu conheci não, mas a gente acredita que isso é verdade. Um outro tipo de fé que o autor da nossa lição vai nos dar exemplo, a fé temporal. Quando eu coloco a minha confiança em Deus para as coisas deste mundo, a fé exercida por uma necessidade existente no momento. Por exemplo, problema de saúde, o meu emprego, a minha família. Então, fé temporal. Um outro tipo de fé, a fé salvadora. O que é? É quando transfiro para Jesus minha confiança de vida eterna. Deixo de acreditar em mim mesmo, minhas obras ou qualquer outra coisa para a salvação e passo a crer em Jesus. Uma pessoa é salva como resultado de um ato de sua vontade através do qual ela confia em Cristo como proclamado no Evangelho. Aceitar Jesus como Salvador
É um ato consciente quando a pessoa o convida para dentro do seu coração, a fé salvadora. Na nossa lição, nós iremos transcorrer, a partir de agora, no conteúdo da nossa revista Compromisso. Gálatas, capítulo 3, versículo 1, vai dizer: viver na fé é entender que a verdadeira obediência é a verdade do Evangelho. E diz o seguinte: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Paulo, no início da carta, né, no capítulo 3, vai se dirigir aos Gálatas usando essa expressão: insensato, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? O que Paulo queria dizer isso com essas palavras? Os Gálatas foram fascinados, influenciados, e essa influência permitida os levou à condição de insensatos, ou seja, gente sem inteligência e consciência, estava agindo como tolos. Realidade de hoje. Dependendo do preço, da vantagem, das conveniências e das circunstâncias, muitos trocam a verdade pela mentira. Que tipo de pessoa você tem sido diante dos ensinos da palavra de Deus? Que tipo de crente somos? Dependendo do preço, das vantagens, das conveniências, e das circunstâncias, trocamos a verdade pela mentira? A novidade é o modismo, tem atraído muita gente e levado outros a traírem a verdade. Será que estamos dando mais importância às coisas da carne, como bens, lazer, alimentação, recursos materiais e tantos outros? Vivemos num mundo recheado de crendices, superstições e misticismo. A obediência à verdade do Evangelho parece que não mais satisfaz muita gente. Na TV, os falsos mestres com as mais absurdas invenções, uma capacidade de criar novidade para atrair as pessoas. Então, assim como os Gálatas, que foram fascinados, né, pela investida dos judaizantes, eles haviam crido em Jesus e, de repente, chegam os judaizantes ensinando que eles deveriam acrescentar à fé as suas próprias obras. E isso, então, é um dado importante para que a gente não venha substituir a nossa fé por novidades que são inúmeras por aí. Não basta alguém falar que tem fé, é preciso conhecer o conteúdo dessa fé. É pelo conteúdo que podemos avaliar e conhecer a fé. Não podemos separar a fé da obediência à verdade. Os Gálatas estavam sendo inclinados por ensinos duvidosos e a abandonarem a obediência à verdade do Evangelho para voltar à obediência à lei. Viver segundo a lei é acreditar nos próprios esforços, é achar que você é suficientemente capaz de realizar ações que serão capazes de justificá-lo diante de Deus. É viver segundo seus próprios méritos, é negar a suficiência do sacrifício de Jesus Cristo. Prosseguindo, no capítulo 3 ainda, que é o nosso texto base, no versículo 5. Viver na fé é também compreender a presença e a ação do Espírito em nós. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? O questionamento de Paulo era o quê? Atingir a consciência dos Gálatas, alertar os Gálatas, né? Retornar ao legalismo seria como negar toda a ação do Espírito Santo. O fato de terem ouvido a pregação com fé foi o que fez com que eles tivessem recebido o Espírito Santo. Por que então retornar à lei? Viver da fé, portanto, é ter a compreensão e a prática da presença do Espírito e viver nele. Além de ser o selo, a garantia, é o Espírito que faz que esta vida na fé seja vitoriosa e nos conduz à semelhança de Cristo.
Gálatas capítulo 3, versículo 6. O que diz? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão foi a figura didática adequada para a explicação paulina da justificação pela fé, pois foi justificado antes da circuncisão e da lei, sem obras meritórias, mas somente pela fé. Isso você pode encontrar em Romanos capítulo 4, dos versos 9 ao 16. A lei mosaica foi estabelecida depois da promessa e justificação de Abraão pela fé, 430 anos depois. Portanto, não influenciou na justificação. Dessa forma, Abraão foi justificado antes da circuncisão e do estabelecimento da lei, por não serem requisitos necessários para a justificação. Um exemplo bem clássico na Bíblia, né? Foi quando Jesus, na crucificação de Jesus, o ladrão que estava ao lado dele, né? Por meio da fé em Cristo, o ladrão recebeu a promessa de que estaria com ele no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43 vai dizer isso, sem exigir nenhum sacramento, obra ou ritual para que alcançasse a justificação. Então ele diz, lembra-te de mim, Jesus diz, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Viver na fé traz entendimento da importância do resgate da maldição da lei. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Alerta. Não há porque o novo carregar sobre si coisas velhas, consequência da antiga dispensação. Não podemos cometer os mesmos erros dos Gálatas. O sangue de Jesus é mais poderoso do que qualquer tipo de maldição. Em Cristo fomos salvos da maldição da lei. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Fomos resgatados pelo sangue de Cristo de toda a maldição da lei. Fomos comprados por bom preço, o sangue de Jesus, com o objetivo de retornar, de voltar para Deus. Cristo nos livrou da maldição da lei por meio de sua cruz, na morte na cruz do Calvário. Fomos libertos do pecado, de todo o legalismo. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Vai dizer, assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Viver na fé faz entender que a lei é boa quando é entendida como aio, como tutor. A palavra traduzida como aio vem do grego paidagogos, pedagogo na nossa língua. Então, o que era um paidagogo? O aio era um escravo que supervisionava, guiava, dirigia, conduzia a criança. Ele era o tutor dessa criança, era o responsável em levá-la à escola. Da mesma forma, uma vez que a lei, como um paidagogo, como um pedagogo, demonstrou a falta de habilidade do homem em corresponder aos padrões da justiça de Deus, e uma vez que a provisão para alcançar este padrão estava em Cristo, não havia mais necessidade da lei. A lei foi só um tutor que nos conduziu a Cristo. Comparando aio com a lei nos conduziu à fé. A lei tinha tarefa limitada e temporária. Na maturidade, não precisaria mais de um aio, já teria cumprido sua tarefa. Em Cristo, nós nos tornamos filhos adultos. Não somos mais como crianças que precisam ser direcionadas por um pedagogo.
pela lei, pelo aio. Reflexão. A lei existe para apontar, para conduzir a Cristo, jamais igualar ou substituir Jesus. Quem está em Cristo não precisa mais do aio, da lei para a salvação. Não é Jesus e a lei. É a suficiência de Jesus Cristo. Depois que chegou o tempo da fé e da graça, não... O que vai acontecer? Não estamos mais debaixo do aio. A lei teve seu tempo definido de sua aplicação. Gálatas 3:28, o que vai nos dizer? Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Viver na fé faz entender nossa condição de iguais no reino. A cruz de Cristo desfez toda inimizade e separação entre o homem e Deus, entre os próprios seres humanos. A mesma comunhão em Cristo é desfrutar da promessa é para todos igualmente, sem diferença. Barreiras, separação, conveniências raciais são coisas que querem perverter a mensagem do Evangelho. A fé nos faz convergir para a igualdade, seja social ou espiritual. Todos somos um em Cristo. O pecado trouxe separação, discriminação, mas Jesus trouxe união e harmonia. O evangelho que um recebeu é o mesmo que o outro recebeu. Por isso, todos somos um em Cristo. Nosso estudo, o estudo 13, o justo viverá da fé. Os judeus queriam levar os gálatas a crer que a salvação seria alcançada pela obediência à lei. Era a lei mais Cristo, Cristo mais a lei, e não a suficiência de Cristo. Como viver pela fé? Nunca deixar que a racionalidade suplante a fé. Desenvolver constante dependência de Deus. Realizar e promover as boas novas da salvação. Promover como compromisso inegociável a obediência à verdade do Evangelho. Concluindo, ninguém é declarado justo por obras, senão pela fé em Jesus Cristo. Ninguém é declarado justo por obras, senão pela fé em Jesus Cristo. Sabendo que ninguém é justificado pela prática da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Gálatas, capítulo 2, versículo 16. O homem é salvo pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Nossa condição jurídica é substituída pela perfeição de Cristo. Nos tornamos agradáveis a Deus, única e exclusivamente, porque Cristo assim o é. Sendo desta maneira, ciente do que a palavra de Deus nos diz, não nos resta causa para nos gloriarmos, senão na cruz de Jesus Cristo. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Fé salvadora, iniciada no tempo de nossa conversão a Jesus, quando transferimos para Ele nossa confiança de vida eterna. Os Gálatas receberam o Espírito de Deus por terem aceito com fé as boas novas, não devido às obras. A lei não invalidou a promessa associada com o pacto adâmico, mas ela serviu para tornar manifesta as transgressões e atuou como tutor, conduzindo a Cristo. A lei é boa, santa e justa. O problema está em nós, que jamais conseguiremos guardar a lei. A lei reduz a pessoa à escravidão.
A lei te dá uma ordem, faça, mas não te dá o poder para cumprir a ordem. Se alguém pudesse ser declarado justo por obras da lei, a morte de Cristo não teria sido necessária. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. É o nosso texto áureo. Gálatas 3, versículo 11. Graças a Deus por isso. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigada por enviar o seu Filho, nosso amado Jesus Cristo. Graças ao seu grande amor, fomos resgatados do inferno. Fomos salvos da ira vindoura. Isso não por nenhum mérito nosso, mas unicamente pelo valor do sacrifício de Jesus na cruz, morrendo em nosso lugar, para que tenhamos a vida eterna. Que Deus nos abençoe e até a próxima aula.